muita honra que damos início agora ao segundo encontro de certificação e formação do SINTE, da CNTE e da UFFS. Tem o objetivo de concluir uma importante etapa de formação das lideranças do SINTE Santa Catarina, onde a educação brasileira e os desafios contemporâneos que se colocam no âmbito do trabalho docente foram a temática central. Este evento tem ainda a proposta de promover debates e gerar reflexões, no intuito de buscar políticas públicas transversais, consonantes com uma sociedade justa e sem distorções sociais, e baseada principalmente nos princípios básicos da democracia. Neste momento, convidamos para compor a mesa de abertura o senhor coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, senhor Aldoir José Kremer. O secretário de Formação Política e Sindical do SINTE, senhor Evandro Acadroli. Representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, a secretária de Formação, senhora Marta Vanelli. Representando a Central Única dos Trabalhadores de Santa Catarina, senhora Elivane Sec. O pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal da Fronteira Sul, professor Emerson Neves da Silva. O coordenador do Programa de Formação e também professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, William Simões. E a excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a deputada estadual Luciane Carminati. Neste momento, também registramos e agradecemos a presença do senhor José Álvaro de Lima Cardoso, supervisor técnico do Escritório Regional do DIESE, e também dos coordenadores das regionais do SINTE. Professora Dulce Schmoller, de Blumenau, professora Neiva Maria Scaraboto, de Campos Novos, professora Elizabeth Maria Azig, de Chapecó, professora Ingrid Inês Fiorentin, de Concórdia, professora Paula Dutra Miller, de Florianópolis, professora Sueli Salete Petri, de Maravilha, professora Elivane Sec, de Palmitos, professora Sônia Aparecida da Alpiva, de São Lourenço do Oeste, professora Sandra Denise Zavascki, de São Miguel do Oeste, e professor Jean Carlos Lemos, de Xanxerê. Convidamos a todos para ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Pátria amada, toda a tradição
noite imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, floral da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, traz no futuro e glória do passado, mas é da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil estrelas, uma pátria amada, os filhos deste sol resplandecem, pátria amada, Brasil. Neste momento, convidamos o professor Aldoir Kremer para fazer uso da palavra. Recepcionando o pessoal de Mafra e de Blumenau que acabaram de chegar, chegaram em cima do laço, mas estão aqui para nós darmos início aos nossos trabalhos. Já cantamos o canto de entrada, né? E vamos começar então a cerimônia propriamente dita. E olha que bonito nós estamos novamente fazendo, repetindo o ano passado que nós fizemos aquela linda formatura, mais uma vez o desafio que nós nos colocamos, né, Evandro? Ele está sendo cumprido e nós estamos aqui novamente, com um grande grupo, mais de 400 formando, né, doutor William? Mais de 400 trabalhadores de educação em Santa Catarina recebendo formação do Sinte. O Zé Álvaro sempre dizia nas atividades que eu fui de formação, ele frisava isso, qual é a entidade sindical que nos tempos atuais está conseguindo cumprir com um desafio tão grande como esse que nós nos colocamos de ter um projeto de formação estadual em todas as regiões do estado. E está entregando certificado para mais de 400 trabalhadores de educação. Até o William me dizia, e a Secretaria de Educação, quanto formou nesse período, né? Nós talvez estamos formando mais do que a própria Secretaria de Educação, que é responsável pela formação continuada dos nossos trabalhadores em educação. Então, é com muita alegria que nós estamos nesse dia, e é um dia especial. É um dia especial porque nós estamos cumprindo essa etapa. A nossa gestão tomou uma decisão. Mesmo com a perseguição às entidades sindicais, que a reforma trabalhista impôs limites financeiros a todas as entidades sindicais, nós estamos vendo sindicatos fecharem as portas, nós estamos vendo entidades diminuírem drasticamente a sua condição de atuação, e nós também somos atingidos no sentido, não é diferente. Mas nós tomamos uma decisão importante, nós não vamos diminuir, nós não vamos tirar o pé do acelerador na formação. E nós investimos, até o momento já passam de 120 mil reais para que nós pudéssemos cumprir com essa determinação, mas ela é importante e nós tomamos a decisão política e vamos continuar para frente, porque é necessário. Quanto maior os desafios, mais nós temos que nos organizar. E mais nós temos que contar uns com os outros. Nós não temos como enfrentar momentos difíceis como os atuais, sem nós contarmos com nós mesmos. Não adianta pensar que os outros farão algo por nós. Não. Se os trabalhadores não tomaram a sua história nas mãos e fizeram o enfrentamento, não é possível ter vitórias.
E para isso nós precisamos estudar, e para isso nós temos que nos preparar, e para isso nós temos que levar o debate para as escolas. E no Sinte, e nós temos uma ferramenta muito importante. Nós, trabalhadores de educação, construímos há 52 anos uma ferramenta muito importante nessa luta, que é o Sinte. Imagine vocês uma entidade que tem um departamento jurídico que de 2017 para cá ajuizou mais de 8.000 ações, envolvendo mais de 8.000 pessoas nas ações desse jurídico, que pagou 2.646 alvarás de pagamento, dinheiro que o governo tinha sonegado dos nossos trabalhadores em educação, e 2.646 trabalhadores em educação tiveram o seu direito restituído através de ações do nosso jurídico. Um sindicato que dá conta de estar em todas as suas regionais, com seminários jurídicos, fazendo atendimento. Diariamente são atendidos mais de 30 pessoas na média, pelo nosso jurídico na sede do sindicato, através do telefone, presencialmente e assim por diante. Um outro desafio importante que nós nos colocamos, de ter uma estrutura física que dê conta do atendimento dos nossos filiados. Nós finalmente temos uma casa própria, temos a nossa sede estadual. Na revista do jurídico, que o Robson vai fazer o lançamento depois, no verso aparece a foto, a nossa sede estadual, mas não foi só isso. Nós nos determinamos que todas as 30 regionais têm que ter uma sede própria também. E já tem 17 que já estão na sua casa própria. E aprovamos no Conselho Deliberativo que, mesmo com a política de restrições que o governo nos impôs com a reforma trabalhista, nós vamos continuar uma poupança. Tiramos 3% do orçamento a cada ano para a cada ano comprar uma regional, e nós vamos chegar a 100% de regionais com as suas sedes próprias. Uma entidade que promoveu ações que permitiram impedir coisas que poderiam desestruturar a vida dos trabalhadores de educação. Como, por exemplo, a distribuição de aulas aos professores efetivos somente na sua disciplina, de quando assumiu o seu cargo no Estado. Se nós tivéssemos deixado passar aquilo, vocês imaginem o que seria a vida dos trabalhadores de educação. Todo mundo trabalhando em 2, 3 escolas. Porque o professor de letras, ele ia trabalhar só naquela disciplina que ele entrou, e de todas as áreas. Ele não trabalharia mais dentro da sua área de habilitação. Era um absurdo. E nós barramos isso. Nós barramos também o que o Estado pretendia, que era tirar o segundo professor das escolas. Não fizeram um edital já para tirar esse segundo professor. Nós fomos lá e garantimos, tiveram que chamar o segundo professor. Não iam contratar os professores das APAES, nós fizemos a mobilização e os professores das APAES estão trabalhando. Então nós temos que acreditar na nossa organização. Às vezes a gente não consegue olhar para nós mesmos e ver o potencial de luta que nós temos. Nós somos mais de 24.000 filiados a esse sindicato, e nós somos mais de 30.000 trabalhadores na base, e nós temos todos os professores aposentados que têm muita garra e muita vontade de atuar. Nós vimos no encontro de aposentados desse ano. Foi um lindo encontro de aposentados, e deu para perceber a garra que tem essa juventude que é os nossos aposentados. Então, gente, não tem como nós, que estamos recebendo a formação, que estamos nos formando hoje, não entender do grande desafio que está colocado para cada uma e cada um. Nós precisamos barrar a reforma da Previdência. Depois, os outros que vão falar aqui vão falar um pouco sobre a conjuntura. Agora, se passar dessa reforma da Previdência, nós vamos ter a maior injustiça do mundo implantada no país. Um país que tem um sistema previdenciário que a CPI comprovou que é superavitário, que não é problema financeiro, está provado que não é esse o problema, e se quer impor ao povo a miséria, se quer impor para nós, trabalhadores de educação, não se aposentar mais.
Porque depois dos 65 anos, que muitos vão chegar aí, como é que nós vamos trabalhar? Nós já estamos extenuados ao máximo, nos limites impostos hoje. Imagine se nós ampliarmos em 15 anos para as mulheres, em 10 anos para os homens. Isso vai ser o fim da aposentadoria e nós vamos ter que enfrentar isso. E nós vamos ter que enfrentar também um governo aqui em Santa Catarina que fez um monte de anúncio que vai acabar com as isenções fiscais, que vai melhorar a receita, que não sei o quê, mas já está falando que vai parcelar salário de trabalhadores, de servidores públicos, nós os trabalhadores da educação. Não é possível, nós vamos ter que enfrentar essa realidade. Não passou o reajuste do piso nacional, não ainda resolveu a questão das faltas. Nós temos semana que vem uma nova audiência e nós vamos cobrar desse governo. Nós precisamos sim estar muito organizados, os desafios são enormes, mas nós contamos com todos nós que somos a categoria do Magistério de Santa Catarina, organizados no Sint, desde a sua escola, com os representantes da escola, coordenações regionais, conselho deliberativo, direção estadual. Nós vamos manter a luta e é esse o desafio que eu queria deixar para cada uma e cada um. Como retribuição, inclusive, a essa oportunidade de formação que todas e todos receberam. Que continuem, que não parem, que participem das atividades do sindicato, que quando a coordenação regional chamar, vão para a Assembleia, venham para as Assembleias estaduais. Nós precisamos criar um movimento muito forte para barrar os ataques que estamos sofrendo, e é possível. É possível porque vocês estão aqui, porque o pessoal está na escola, porque ainda não acabaram com a escola pública e nós vamos defendê-la até o fim. Obrigado a todas por estarem aqui, parabenizar ao Evandro, parabenizar aos funcionários do Sint por terem viabilizado esse nosso projeto e principalmente aos formadores que aceitaram o desafio, se deslocando às vezes bem distante, como às vezes junto comigo foi o companheiro que foi até São Miguel do Oeste de carro, mas que esteve lá para promover a formação. Obrigado a todas e a todos. Convidamos a professora Elivane Sec para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Em nome da CUT Santa Catarina, quero cumprimentar e parabenizar, então, a cada um e cada uma que está aqui. Cumprimentar a direção estadual do Sint Santa Catarina, em nome aqui do professor Evandro, que é o diretor de formação, a cada membro desta direção. Cumprimentar os companheiros da CNTE, Marta Vanelli, que está aqui, e o professor Vieira. E cumprimentar a Universidade Federal, através do professor William. Parabenizar, então, essas entidades por essa belíssima iniciativa e continuidade nesse curso de formação. O Sint, que é um sindicato muito preocupado e comprometido com a sua categoria. A CNTE é parceira de todas as lutas, de todos os seus sindicatos filiados, de toda a educação deste país. A Universidade Federal, que foi criada através do governo democrático e popular, e que hoje continua preocupada com a formação não só acadêmica, mas também a formação popular e a formação de base. Então, essas três instituições estão aí de parabéns pela junção, pela união. Quero parabenizar de uma forma muito especial a cada cursista que está aqui, cada professor, cada professora, por se permitir esta formação. Alguns já aposentados, outros no longo da carreira, por se permitir dar esta parada para estudar os assuntos da classe trabalhadora, os assuntos que dizem respeito à categoria. Dizer para vocês que, para nós, professores, é fundamental essa formação. É fundamental que nós, professores, tenhamos condições de fazer uma análise de conjuntura bem feita, que nós tenhamos condições de argumentar nesses tempos de luta de classes. Aí nós precisamos muita argumentação para defender as nossas pautas. Dizer que conhecer a história da educação e a história sindical é fundamental para nós, professores. Não basta mais nós saber das nossas disciplinas, não, nós precisamos saber também das nossas lutas. A CUT Santa Catarina, assim como a CUT Nacional, também sempre apoiou, sempre defendeu não só a sindicalização do trabalhador, mas a formação desses trabalhadores.
Eu quero dizer para vocês que o saber, o conhecimento, incomoda, né? Incomoda a gente que estuda. O conhecimento tira a gente do sossego, do conforto. O conhecimento, o saber das coisas que estão acontecendo, nos fazem ter a noção exata de que a gente precisa fazer alguma coisa. Que não podemos ficar acomodados, não podemos ficar na inércia. Por isso que eu quero dizer a cada um de vocês e de nós, porque eu também estou fazendo este curso, que nós precisamos usar este conhecimento na nossa vida, na nossa sala de aula, mas principalmente dentro das nossas instituições, dentro do nosso sindicato. É lá dentro do nosso sindicato, em especial hoje aqui falando do Sinte Santa Catarina, que nós temos que aplicar todo esse conhecimento na luta que nós temos que fazer. E que sempre foram muitas e que continuarão sendo muitas. E muitas duras e breves. Breves que eu digo em breve espaço de tempo. Que nós temos aí, como o Aldoir falou, principalmente a questão da reforma da Previdência. Não é só este ataque, não é, Aldoir? Já tivemos a reforma trabalhista, já tivemos tantos outros ataques à terceirização, né, dentro da reforma trabalhista, a flexibilização dos contratos de trabalho. Mas hoje nós temos aí a reforma da Previdência. Então eu quero aproveitar esse momento para dizer para essas lideranças, cada dia mais lideranças, né, que usem dessa formação, sejam parte da luta, sejam Sinte, né, como é o lema do nosso sindicato. Quero aproveitar também para convocar, então, a cada um e cada uma de vocês que estão aqui para nossas próximas lutas que estão por vir. Dia 8 de março, já é uma data marcada onde todo o estado de Santa Catarina haverá grandes atos do Dia da Mulher, mas não é só este tema, Dia da Mulher, que será tratado. Será tratada a violência, sim, contra a mulher, será tratada a discriminação da mulher, mas também serão tratados casos como a violência contra LGBTs, a perseguição contra esse grupo, também a questão da reforma trabalhista. Todas essas pautas vão ser discutidas no dia 8 de março em cada região. E eu sei que cada regional de Santa Catarina já recebeu da Secretaria de Políticas Sociais do Sinte, onde a professora Sandra é a diretora, a convocação para esses atos em suas regionais, ou macro-regionais, né? Então eu quero, de uma forma muito especial, convocar a cada um e a cada uma que se sintam comprometidos em mobilizar os seus colegas, os seus companheiros, os seus pares, a sua base, como a gente costuma dizer, para ir para a luta. E nós, hoje, mais do que ninguém, como formandos desta etapa de curso, né, temos essa obrigação. Então, mais uma vez, em nome da CUT, parabenizar ao Sinte, a CNTE e a Universidade Federal, parabenizar a cada professor e cada professora que estão aqui e dizer a luta continua sempre e nós precisamos continuar cada dia mais unidos. Como tem um lema seguido por aí, ninguém solta a mão de ninguém, não é? E para que podemos voltar a dizer que esse país, de fato, é um país democrático e de direito? Lula livre! Lula livre! Lula livre! Convidamos a professora Marta Vanelli para o uso da palavra. Bom dia a todas e todos. Cumprimentar aqui a direção do Sinte, o Aldoir coordenador, Evandro, secretário de formação, Livane, representando aqui a nossa central sindical, deputada Cavinati, que assumiu de novo, né, a Comissão de Educação, né, comissão importante para nós. Somos aqui, fizemos a educação no dia a dia, né, cumprimentar aqui os companheiros aqui da Fronteira Sul, a Lúcia Camini, né, que vai falar daqui a pouco. Um bom dia especial ao nosso presidente Lula. Queria aqui também o Vieira, né, meu companheiro lá da direção da CNTE, queria dizer que nós sempre entendemos que formação sindical ela é uma das ações mais estratégicas de todo o sindicato. E nesta conjuntura, ela toma uma importância muito maior. Neste momento conjuntural,
no que a gente viveu de 2016 até agora, pós-golpe, a formação, ela toma uma dimensão e uma importância muito maior daquilo que a gente pensou e teorizou sobre a formação sindical durante os últimos anos. E olha que eu não tenho poucos anos de militância, né? Comecei em 1986, na direção, representante de escola desta entidade aqui. Por que ela é mais importante? Porque nós nunca vivemos tantos ataques como a gente está vivendo hoje. Tantos. A educação sendo atacada de todas as formas, né? Todas, não tem uma só. A gente estava ontem em São Paulo, num seminário, numa apresentação de uma pesquisa sobre a privatização da educação na América Latina. O que os organismos financeiros internacionais já regraram para lucrar com a educação da América Latina e no Brasil, vocês não têm ideia. Os arranjos já, todos os acordos feitos com os governos, porque na América Latina é o continente mundial onde mais a escola pública está organizada de forma estatal, pública e gratuita. Por isso que a América Latina é o alvo do lucro financeiro mundial. E o Brasil já planificou todas as formas para privatizar a educação pública. Aqui o caso concreto é a reforma do ensino médio. Após a aprovação da reforma do ensino médio, já teve dinheiro internacional para poder financiar as escolas, para poder comprar as disciplinas na iniciativa privada, que essa é a forma de privatizar a educação. Assim como um ataque frontal aos nossos direitos. Aquilo que a Elivane já falou, aquilo que o Aldir já falou, que a reforma da Previdência que está aí, mais machista não há. Eu nunca vi uns filhos da puta, está gravando, né? Mas não tem problema, gente, não tem problema. Querer que a gente trabalhe, que as professoras, estou falando aqui de uma categoria que 82% são mulheres. Nós temos que trabalhar 10 anos a mais, que não respeita a diferença de idade entre homens e mulheres na aposentadoria especial dos professores e das professoras. Não respeita. Os homens vão trabalhar 5 anos a mais, mas nós, mulheres, vamos trabalhar 10 anos a mais para a gente poder se aposentar. Então, por isso que ela é machista. Mas, além disso, também, nós temos um forte ataque às organizações sindicais. O alvo, o que está provocando, o que está mostrando resistência a esse projeto instalado no país, são as organizações sindicais. São as centrais sindicais e são os sindicatos. E por isso que nós estamos, como secretário de formação da CNTE, nós estamos direcionando toda a nossa formação na organização sindical. E essa é uma tarefa de vocês. Essa é uma tarefa de vocês. Porque vocês que estão se certificando hoje, não podem pegar este diploma apenas para somar nas horas de aperfeiçoamento e na promoção de carreira de cada um e cada uma. Que o governo aumentou de 80 para 120 horas. Não é para isso, só para isso, que serve a formação sindical. Não é só para isso que o CINT está investindo nesse projeto de formação. E não é só para isso que a CNTE está investindo no projeto de formação. Nós estamos investindo no projeto de organização para melhorar a nossa organização sindical e para melhorar a nossa ação política, nosso enfrentamento. Por isso que lá na escola é que se dá o enfrentamento. A organização por local de trabalho é o nosso foco nesse momento.
É lá na escola que se dá a disputa de projeto. Não é no curso de formação, no conteúdo, não é aqui, que nós estamos falando para nós mesmos, né, quem fez formação, né, já tem uma consciência da importância que tem, de que projeto que está colocado essa formação, mas é lá na escola que se dá o embate. Nesse momento de divisão social profundo, de um ódio espalhado profundo, é que nós precisamos fazer o embate e trazer cada vez mais os professores e as professoras para o enfrentamento. Cada vez mais. E não tem fedelha, que foi eleita deputada estadual, que nos amedronta. Não adianta querer instalar canal para nos vigiar. Não adianta. Porque não tem canal que nos faz calar a boca. Não tem canal que nos faz, que não coloca um zíper na nossa boca, de uma educação crítica na sala de aula. Porque é isso que a gente quer construir. Uma educação para superar todas as desigualdades que está acontecendo no nosso país. Por isso, companheiras e companheiros, e quem é aposentado também. Não é só quem está na escola que tem tarefa com esse curso de formação. Quem é aposentado e aposentada vai ter que se dedicar a organizar os aposentados e aposentadas, porque nós precisamos de todos e de todas. Não é só quem está na ativa que precisa lutar. Nós precisamos de todos para fazer a luta, para fazer esse enfrentamento. Por isso que é hora do vamos ver. Quem fez o primeiro módulo, fez o módulo 1, quem fez o módulo 2, o módulo 3 é um pouco mais dirigido, né? E nós vamos construir agora vamos fazer um seminário agora, final de março, em Curitiba, direcionado para a organização por local de trabalho, e que vai sair um fascículo sobre isso, entendeu? Sobre os desafios e dificuldades para organizar o sindicato no local de trabalho, entendeu? Para a gente poder capacitar as pessoas exatamente para enfrentar esses problemas. Por isso, companheiras e companheiros, é hora do vamos ver. Né? Pegar o certificado e é hora da prática. É hora da prática. E esse ano vai ser um grande desafio, porque nós precisamos barrar a reforma da Previdência. Muitos colegas nossos na escola votaram no Bolsonaro, nós precisamos buscar essas pessoas para lutar contra essa proposta e para lutar contra todos os malfeitos que vai vir para atacar a educação pública. Por isso, queria parabenizar cada um e cada uma, parabenizar de novo a direção do sindicato. E Lula livre, Lula livre, Lula livre. Um abraço. Convidamos agora o professor William Simões para o uso da palavra. Gente, bom dia. Bom dia. Que bom estar aqui com vocês. É uma felicidade imensa poder compartilhar dessa experiência e desse momento, que é um momento de celebração, de conquista, que a gente chega aqui no final de uma primeira rodada, digamos assim, formativa nessa relação UFFS-SINT. O SINT que já vem com uma caminhada já antiga, já tem tradição, então a gente entra para ajudar e contribuir no que a gente pode, a partir também das nossas experiências. Então, quero saudar aqui todos os membros dessa mesa, uma mesa que bastante plural, de várias forças, que se unem também nessa trajetória. Quero saudar todos e todas, os professores e professoras que vieram para cá, se disponibilizaram a estar aqui nesse sábado, nesse domingo. 40 graus está previsto hoje, então, vai ter piscina, vai ter praia. Eu falei, olha, eu vou lá, vou tirar as fotos, depois eu saio correndo. Já disseram que eu estou parecendo o Evandro, já o filho do Evandro, coloquei a camisa aqui, bonitinha para tirar as fotos, depois vou pôr bermuda, camiseta, chinelão, Então, que a gente vai ter um dia também de confraternização. Eu preparei, assim, 3 pontos muito rapidamente, também para a gente não se repetir muito, porque as preocupações elas são muito comuns, mas para dizer o seguinte, assim, primeiro de agradecer pela oportunidade de estar junto. Então, eu tive a oportunidade de estar em 3 turmas ministrando o curso, de conhecer, de estar com a base, de conversar com os professores, mas
a gente já vem convivendo, né, há algum tempo juntos. Então, de estar junto, de poder oferecer de forma coletiva, né, um percurso de formação aos professores que estão lá nas escolas de educação básica atuando, né, esses professores que são sindicalizados, que acreditam nessa instituição e nesse percurso. Então, esses professores da educação básica sindicalizados do SIM, uma proposta de formação que tem no professor trabalhador um intelectual ativo, é um professor intelectual entendido como agente de transformação da sua realidade, ou seja, nós estamos contrapondo a ideologia do fracasso, que a linha empresarial, financeira, neoliberal tem colocado para nós, de que o ensino médio fracassou porque é nossa culpa, de que os professores não querem nada com nada, de que os professores não querem estudar. Isso não é verdade. Nós já recebemos mais de quase 200 textos vindos desse grupo de formação que nós queremos publicar. Então, nós estamos acreditando nessa potencialidade, né? E também por acreditar na capacidade de cada um e de cada uma de superação na busca de uma escola cada vez mais democrática, plural e libertadora, numa instituição sindical cada vez mais forte e atuante. Acho que esse é um primeiro ponto, né, do meu ponto de vista. A segunda tem a ver com as questões que já foram levantadas aqui. É possível dizer que nós estamos sim vivendo um dos momentos mais dramáticos, emblemáticos da história do nosso país, sobretudo da história mais recente. Muito embora a gente olhe os sinais, a gente só enxerga coisa do passado, do retrocesso, né? Mas da história mais recente, mais dramática, dessa crise estrutural, sistêmica, multidimensional, né? São vários termos que os intelectuais nos colocam, que demonstra uma crise que o capitalismo não tem e não quer resolver, porque faz parte do seu DNA estar em crise, e nos culpar por essa crise. Então, nós temos que ter conhecimento, inclusive para interpretar esses sinais, para não cair nas armadilhas da ideologia do fracasso. Uma conjuntura de acirramento da barbárie, do meu ponto de vista. Uma verticalização da barbárie, que vai apresentando os seus pontos mais dramáticos, quando nós temos, por trás do lema, ponte para o futuro, ou por trás do lema de um governo, de um suposto governo de salvação nacional, um cálculo de mais de 12 milhões de desempregados, e praticamente 8 milhões, pelos dados oficiais, esse número pode ser muito maior, de subempregado na informalidade, ou a partir de trabalhos com contratos extremamente precários, né? Vinha aí com ajustes cada vez mais perversos, aonde vai atingindo os mais pobres e vai aumentando e potencializando a segregação social. Quer dizer, o cálculo do governo de salvação nacional com a PEC 55 e com a parte da reforma trabalhista e da terceirização traz um resultado extremamente perverso para o nosso país. Agora o lema Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, não preciso nem dizer. Desse Brasil do ame ou deixo, da militarização, da opressão, da perseguição, da tipificação, da criminalização, do controle social, da fake news, né, do kit gay, agora é do kit macumba. Vocês já viram do kit macumba? Não? Isso que era para... a gente estava mandando para as escolas um kit com um sapo, com agulha e costura, para as crianças aprenderem a costurar a boca do sapo, vela vermelha e um livro de educação infantil, O Diabo é Meu Amigo. Galinha preta. Né? E certamente da ampliação da pobreza, porque quando nós estamos falando aqui das medidas ultra neoliberais, como vem a reforma da Previdência, mas também como toda forma de mercantilização, como é o caso da educação, é um grande mercado, né, que tem avançado muito, e a reforma do ensino médio, já desde 2016 nós temos feito interpretações sobre isso, abrir o FNDE para ampliar ainda mais o uso do Fundeb para parcerias público-privadas. Enquanto a mídia falava apenas das disciplinas, era isso que estava também como pano de fundo. Claro que nós estávamos preocupados com
filosofia, sociologia, artes e educação física. Mas eles estavam usando isso na mídia, enquanto isso eles estavam abrindo o Fundeb para ampliar. Na mesma legislação, vocês vão lá, não sou eu que estou dizendo, está na legislação, está lá ampliando a possibilidade do uso dos recursos públicos para iniciativa privada. Então isso nós temos que estar atentos, inclusive neste momento. Falo da Previdência como se o problema fosse a aposentadoria. E sabemos que a assistência social do Brasil é muito mais do que a nossa aposentadoria. Vão tratar o tema a partir das idades, quando nossa assistência social está amplamente sendo destruída. E nós precisamos traduzir isso para a nossa sociedade, para os nossos pares, para a nossa comunidade. Para os jovens e para os mais velhos. Por quê? Porque eles vão tentar focar em algumas coisas para ofuscar a estrutura profunda da reforma. E nós sabemos que a nossa assistência social, ela é muito ampla. E eles estão dizendo que a culpa é nossa, de quem está se aposentando. E vão querer colocar isso como o principal motivo, e nós sabemos que a estrutura é mais profunda. Eles querem jogar a nossa previdência para os banqueiros. Eles querem alimentar os banqueiros. Esse é o Brasil acima de tudo. Então eu agora fecho desafiando, e nos desafiando, porque eu também estou aqui me desafiando, para que cada um e cada uma possa se fortalecer com os nossos percursos de formação para a resistência ativa. Para a resistência ativa. As pessoas, alguns podem dizer, eu não gosto de participar das massas, não vou para a manifestação. Mas ele pode começar conversando com o grupo na escola, chamando os pais para dialogar. Nós precisamos falar da reforma da Previdência com os jovens do ensino médio. Nós precisamos falar da reforma do ensino médio com os pais. Eu tenho recebido notícias lá do Distrito Federal, da militarização de 4 escolas, e nós precisamos reunir os pais, conversar, organizar, destrinchar, mostrar a legislação que nós temos que reivindicar. Quem comanda o projeto político-pedagógico, para mim, é a escola e a sua comunidade. Não pode ser assim. E nós vamos aceitar isso. Eles estão falando de nós, estão fazendo isso conosco. Então eu estou aqui nos desafiando a sair para a resistência ativa. Para que a gente possa, então, combater os reais efeitos dessas inúmeras medidas que estão sendo tomadas. Vamos sim desincentivar o desenvolvimento de projetos pedagógicos nas escolas, nos nossos núcleos sindicais, para que a gente possa continuar trilhando a construção de um mundo que nós acreditamos que caibam todos os mundos. Um mundo que nos permita ser mais, de fato, com cultura, com trabalho, com tecnologia, com natureza, com vida saudável, com comunidade, com coletividade e com justiça social. Não vamos aceitar a ideologia do fracasso. Obrigado. Convidamos agora o professor Emerson Neves da Silva para o uso da palavra. Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar de forma especial o nome do Aldoir, toda a mesa, todos os colegas mencionados. Quero cumprimentar de forma especial todos os cursistas. Acho que é importante a gente valorizar. É o final de uma etapa formativa, mas que abre grandes possibilidades. Também cumprimentar de forma especial o professor William, que coordenou o projeto, a professora Solange, a nossa diretora de extensão, a Julie, assessora da Pró-Reitoria de Extensão, que está fazendo o protocolo. Enfim, cumprimentar o Cinti, e todos os envolvidos no processo. Não vou falar muito, para não repetir, mas algumas questões eu acho que a gente tem que trazer para vocês, especialmente o olhar da universidade. O que significa essa experiência para a Universidade Federal da Fronteira Sul. Trago aqui o abraço da reitoria, o cumprimento do professor Jame Giolo, o reitor, e Antônio Andrioli, o vice-reitor da universidade. A gente sabe que a verdadeira formação se dá na luta, ou seja, a luta que nos faz o processo formativo, que a gente forma nossa consciência de classe, nossa consciência de mundo. Isso faz com que a gente tenha que repensar e refletir sobre a nossa prática. Eu acho que a questão da categoria autonomia cabe muito bem para a gente poder pensar esse curso, porque
é o sindicato, os trabalhadores que se organizam, se auto-organizam para pensar um processo formativo. Eu fui professor da rede de educação básica por mais de 10 anos no estado do Rio Grande do Sul. Odiava curso de formação quando vinha de cima para baixo, aquela coisa que não tinha muito a ver com a nossa realidade de professor, de trabalhador da educação, aqueles temas, né, que geralmente colocava a culpa de todas as dificuldades da escola no professor. O professor que não tem vontade, o professor que não tem motivação. E aqui o processo é outro, ou seja, foi construído o curso, né, com um olhar, né, a partir do olhar do trabalhador, da trabalhadora em educação. E para nós é muito importante porque essa experiência nos ajuda, nos construímos enquanto uma universidade popular. A Universidade Federal da Fronteira Sul tem 8 anos, é uma universidade pequena, jovem, situada nos 3 estados do Sul, né, 3 campi no Rio Grande do Sul, Erechim, Passo Fundo e Cerro Largo, um campus em Santa Catarina, né, Chapecó, onde é a sede, onde fica a reitoria, e 2 campi no Paraná, cidade de Laranjeiras do Sul e Realeza. Então, essa experiência nos ajuda a dizer, olha, essa universidade que a gente quer, é isso que a gente quer construir, porque é uma experiência que não foi construída numa sala fechada por professores para ser executada com vocês. Foi construída de forma conjunta. Segunda questão que eu acho que é importante destacar é o caráter da resistência da democracia. A gente faz formação para organizar a nossa luta, né? O momento, né, não precisa repetir, é um momento de grande resistência, desconstrução da educação, das políticas públicas. A educação como um todo vive um momento muito difícil. A escola sendo desconstruída, desmontada, a escola sem partido. E a universidade também. Né? Daí eu peço licença, em um minuto breve, para fazer quase que um relato da nossa realidade hoje. A gente acredita e defende um princípio de que a universidade, como as escolas, tem o direito, tem a autonomia para escolher os seus gestores, para escolher, conforme bem lhe convier, quem vai fazer a gestão desse espaço. Hoje, a nossa autonomia está ameaçada. Estamos entrando em processo eleitoral agora, a partir de março, e é muito importante fazer esse relato, porque a Universidade Federal da Fronteira Sul é a única universidade no Brasil, né, que a comunidade regional, movimentos sociais, movimentos organizados, podem participar do pleito eleitoral. Geralmente, 90% das instituições, 30% dos votos para professores, 30% para os técnicos e 30% dos votos da alunos. Isso vai compor o colégio eleitoral. A Fronteira Sul, né, a gente tem um outro formato. Né? A comunidade regional representa 25%, professores 25%, alunos 25% e servidores técnicos 25%. Né? Por que é importante isso? Ou seja, não tem como ser popular se a gente não tiver diálogo com a comunidade, com os movimentos, com as organizações sociais. Essa parceria não nasceu do nada, né? Não é porque o Evandro é bonito, é simpático, né? Ou é amigo do William. É porque essa instituição tem um compromisso com vocês, porque ela surgiu a partir de uma demanda dos movimentos sociais. Agora é um processo de disputa, né? Para manter ela alinhada com esse compromisso. Então é importante, daí faço um destaque, né? Mês de março abre um período para as instituições poderem se inscrever para participar do processo. Sinte tem condições de participar, como qualquer escola ou qualquer organização que estiver dentro de uma área de abrangência de algum campi nosso. Então, os colegas lá da região Chapecó, enfim, do entorno, podem, devem, e a gente conta com a participação de vocês. Nós estamos aí há 8 meses construindo uma candidatura, construindo um processo de uma proposição, de uma proposta de universidade democrática e popular. A gente conta com a colaboração do Evandro, a ZIG no processo, a professora Solange, o William, todo um conjunto de professores e membros da comunidade regional envolvidos nesse processo. Então,
tomo a liberdade desse momento aqui festivo, de encerramento de um processo, de a gente poder também contar com esse diálogo permanente também na construção da nossa universidade. Né? Resistência não se faz sozinho, não se faz isolado. Né? Fazer a defesa da escola, fazer a defesa de uma escola enquanto um espaço público, democrático, espaço da diversidade, também é fazer a defesa de uma universidade voltada para essa escola. Essa experiência nos ajuda a pensar, inclusive, o nosso modelo de licenciatura. Eu acho que é importante deixar claro. E a gente conseguir avaliar essa experiência para que o próximo curso a gente consiga avançar mais, envolver mais a universidade, enfim, e avançar no processo. Agradeço e dou os parabéns, né, para o CINT, para os professores formadores, para vocês que se disponibilizaram passar por um processo de formação durante um ano. Acho que a gente não tem como avançar na luta dos trabalhadores se a gente não conseguir entender a realidade posta e os desafios. Não tem como a gente só fazer luta, mas a luta faz parte a gente conseguir refletir sobre a nossa experiência cotidiana. Então, estão todos de parabéns. E a gente acredita, né, que essa parceria, né, é estratégica para fortalecer a escola, fortalecer a universidade e fortalecer o nosso campo popular democrático. Um grande abraço a todos e todas. Convidamos a deputada estadual Luciane Carminati para o uso da palavra. Bom dia. Tudo bem? Quero cumprimentar todos os membros da mesa, em nome do William, do Emerson e da professora Solange, e da cerimonialista, toda a direção, funcionários, professores, toda a equipe da Federal. E quero só fazer um adendo aqui na fala do Emerson. Talvez a coisa mais importante ele não tenha falado aqui, de tudo que ele falou de importante. Esta Federal tem 90% dos alunos da escola pública. São alunos de vocês. Alunos de vocês. Emerson, é muito importante, porque os alunos da escola pública disputavam as migalhas das vagas das universidades. E eu lembro que quando a gente fazia a luta para implantar essa federal, uma das grandes preocupações era o acesso. De que adianta uma federal se nela estuda de novo os filhos da elite? Então, nós fizemos um corte de classe. Alunos de escola pública têm prioridade. E qual é a fórmula? Então, eu me arrepio aqui de falar. Quando o aluno faz o Enem, além da nota do Enem, ele tem uma pontuação se ele é aluno do ensino médio escola pública. Com isso, você entra numa turma de medicina, de pedagogia, de agronomia, de engenharia ambiental, todos os cursos da Federal Fronteira Sul. De cada 40 alunos numa sala, 36 são da escola pública. Tem que comemorar isso, mas tem que lembrar que foi graças ao presidente Lula que a gente trouxe essa universidade com esse perfil. Então, é por isso que ele está preso, é por isso que ele está preso. Porque não vai mais ter universidade com esse caráter. Né? Como diz o ministro, universidade, ensino superior, é para a elite. Tá? Então, eu quero aqui só referendar, me perdoe, mas eu tenho que dizer isso, porque eu acho fundamental e estratégico a gente, inclusive, dizer para os nossos alunos, estude, que tem uma possibilidade, sim, né, de entrar na universidade. Quero cumprimentar a Marta aqui, a Marta e o Vieira, em seu nome, em nome de vocês, a CNTE, por essa belíssima, importante iniciativa, e que, como falou muito bem a Marta, em tempos tão sombrios, nunca foi tão necessário a formação, o conhecimento e a reflexão como é agora. Né? Quero cumprimentar o Alduir, o Evandro e a Elivane, em nome de vocês, toda a direção do CINT, e dizer que eu tenho orgulho. Eu falava ontem para o Alduir. Eu olho para o CINT e eu vejo um sindicato de luta, de resistência, que está com o pé na estrada, que cuida bem das contas, que faz formação em tempos em que a maioria dos sindicatos estão fechando as portas e não conseguem fazer nenhum debate além das cláusulas econômicas. Então, vocês têm que ter orgulho da gestão que esse sindicato tem junto com vocês. É isso. Né?
E quero parabenizar aqui todos os formadores. Eu, algumas vezes, o ano passado, claro que foi um ano atípico, né? Ano de eleição é um ano que tira a gente de toda a normalidade, né? Porque tem um dia concreto que a gente precisa ir para a urna e tem que trabalhar muito para ter resultado. Mas muitas vezes o pessoal me falava, encontrei o Zé Álvaro no aeroporto, né? Indo fazer formação, e a minha vontade era dizer o seguinte: quero largar tudo e quero sentar no banco que eu vi. Porque eu acho que é fundamental para a gente, em qualquer espaço, conhecimento, informação e reflexão. Então, vocês estão de parabéns. Esse canudo é muito importante. Guardem bem, mostrem, divulguem e estimulem os outros professores a se qualificarem politicamente. Porque nós só vamos sobreviver nesse momento se a gente conseguir aliar a competência técnica do métier lá, da tua área de atuação, com a compreensão política. Porque senão vira um professor de área. Um professor de área não dá mais conta. Vira máquina, robô, e não serve para instrumentalizar os nossos cidadãos. Então, nós precisamos ter essa compreensão e a gente precisa refletir sobre isso. Me permitem que eu quero passar aqui, alguns professores pediram, Aldoir e Evandro, eu sei que tu é o dono do pedaço aqui, né? Mas eu tenho que passar um pouco o quadro da Assembleia e do governo. Interessa para vocês isso? Interessa, né? Eu fui muito abordada, então eu tenho que fazer um recorte aqui. Bem, nós temos 2 governos alinhados, lá e cá, vocês sabem disso, aqui eleito com mais de 70%, ainda está em lua de mel, e a gente sabe que lua de mel, tu põe defeito no noivo ou na noiva, não tem, é só love, não é assim? Não adianta falar do noivo e da noiva, é love, love, love. Então, o maior desafio que nós temos agora é fazer como eu estou fazendo nessas semanas, assim, é me segurar na cadeira, contar até 10 e aguentar o tranco. Não tem jeito, né? Diz um amigo meu para mim, compra um banquinho e exercite muita paciência nesse momento, porque a gente não pode ser inconsequente. Eu estou sendo muito visada, eu acho que é a parlamentar mais visada dos 40 deputados, porque também tem educação por trás, né? Então, estou com muita alegria de dizer isso, não é problema, é resultado do nosso trabalho coletivo. Então, a gente está assim, acompanhando os movimentos, fazendo enfrentamento, mas na medida. Agora é hora de ter muita precaução e muita cautela. Eu já tive uma audiência com a Secretaria de Educação, com o secretário e a equipe toda. 2h30 de audiência. Até agora, eles não disseram ainda, não conseguiram dizer para onde vai a política educacional do Estado. Também é cedo, né? Para quem se elegeu sem prometer muito e caiu no colo uma eleição, não vamos esperar que agora, nem lá e nem cá, né? Eles estão ainda descobrindo como se governa, né? Mas é o seguinte, tem uma postura por parte do secretário, eu não sei se o Aldoir concorda com a minha tese, e do governo de ouvir, de receber, de ouvir e de receber. Se isso termina nisso, é o tempo que vai dizer. Porque também ouvir e receber, o Colombo fazia no começo. Ele recebia a gente, ele ouvia, depois vocês sabem o resultado, o que foi, né? Vocês sabem o que foi. Então, é um governo ainda muito incipiente. A gente não tem a confirmação, uma segurança de para onde vai. Porém, tem algumas coisas que nos preocupam muito. E aqui tem coisas que eu vou falar que vocês já me ouviram falar e não é novidade, mas agora vem com mais força. Uma preocupação muito forte, e aqui o Zé Álvaro acompanhou muito isso do Diese e o Cinti também, é a história da renúncia fiscal em Santa Catarina. O que esses caras fizeram com a economia de Santa Catarina, com os tributos, é uma coisa de predador. Eu vou dar um dado aqui só para vocês. Poderia dar milhões de dados, tá? Tem hoje em Santa Catarina 11.145 empresas que não pagam ICMS. Tá? Em 2002, quando a gente tinha um volume menor de incentivos fiscais, o volume total de incentivos fiscais de benefícios a setores empresariais era da ordem de 565 milhões. 2019, agora nós estamos com 5,9 bi por ano de isenção fiscal.
Está dando para entender o volume disso? Significa que 80% do ICMS não é recolhido em Santa Catarina. Ah, mas deputado, o que vocês fizeram? Nós denunciamos, nós questionamos. Eu tenho pedido de informação negado nos meus 2 mandatos. Agora estourou. E o que estoura? Tudo contrato de gaveta, decreto, não teve nada de lei. Então, esses caras administraram o Estado desse jeito, secretário da Fazenda senta com o empresário, com o governo e decide para qual setor dá benefício. Teve um empresário aqui de Santa Catarina, que vocês conhecem bem a fama dele, que é um dos sonegadores da Previdência, que a primeira vez na história do Estado que ele pagou imposto foi esse mês, 28 milhões ICMS. Vocês imaginem isso ao longo de 10 anos vezes 12 meses por ano. Quanto que dá? Tá? E nós sempre denunciamos o volume da receita e o volume das isenções e dos benefícios. Isso estourou agora, estourou, e nós estamos prestes a ter uma CPI, e tomara que tenha, né, que venha tudo à tona, prestes a ter uma CPI da renúncia fiscal em Santa Catarina. Vamos abrir esse caixa e mostrar tudo. Quem de fato paga, quem faz propaganda na TV com o dinheiro nosso e não paga imposto, né? Tudo isso, vamos mostrar. E tem uma outra situação, que também é a primeira vez que isso acontece. Essa semana, quinta-feira, nós instalamos a CPI da Ponte Hercílio Luz, e eu estou como membro da CPI. Tá? CPI da Ponte Hercílio Luz. Então, estamos prestes a ter 2 CPIs início de governo. O governo está dizendo, agora com mais força, que junho, julho, a folha começa a atrasar. Tá? Aí eu vou dizer para vocês o seguinte: primeiro, vamos limpar esse negócio dos decretos, vamos fazer os caras pagar. Segundo, já que governo de lá de Brasília e daqui é tudo mesmo, que se ajudem e mantenham a folha em dia. Né? Não é esse recado que nós temos que dar? O problema não é nosso, o problema é de vocês. Se entendam, né? E governem juntos. Né? Então, essa é uma outra questão. Uma outra questão que eu acho importante, e aí entrando mais na educação. Então, o contexto geral da economia é esse. Tá? Quero também dizer, entrando na educação. O ano passado, quando terminou a eleição, e eu quero aqui fazer um recorte também, dizendo 2 palavras a vocês sobre a eleição, só 2 palavras resumem o meu sentimento a vocês: gratidão e compromisso. Ok? Muito obrigada pelo apoio de todos vocês. Muito obrigada. Aqui tem umas professoras meio maluquete que já querem me colocar em outro lugar, né? Mas eu quero dizer para as professoras maluquetes aqui, com todo carinho, que a nossa eleição, com todo respeito aos demais deputados, eleitos ou não, mas a nossa eleição não é a deputada Luciane, é a educação eleita. A educação eleita. E lá dentro da Assembleia, isso foi tão forte, que a gente conseguiu permanecer na Comissão de Educação como presidente. Tá? Então, quero também dizer que não é por acaso. Como bem falou aqui o Emerson, não é pelos olhos, pela cor do cabelo. É trabalho dizer, aqui tem retaguarda. Vocês aprontar, aqui vai ter gente atrás, lutando junto e fazendo enfrentamento. Então, estou muito orgulhosa disso, gratidão, compromisso com todas as lutas, tá? Não importa quem votou, quem não votou, não é essa a questão. Nosso compromisso é com a educação, as políticas públicas, plano nacional, financiamento da educação e uma palavra que nós temos que falar muito mais hoje: respeito ao professor e valorização do magistério. Falar muito disso, muito disso. Então, eu quero terminar dizendo que na Comissão de Educação, nós também cuidamos, né? Quando eu fui eleita, eu comecei a me preocupar quem ia ficar nessa comissão. Porque não adianta eu ser presidente se eu tenho 6 colegas lá que querem o meu coro e votam tudo contra. Né? Então, a gente fez algumas costuras e eu acho que a composição está bem legal. Acho que dá para a gente fazer bons debates, bons enfrentamentos. E quando a gente vê que no debate não é suficiente, nós vamos pôr voto. E no voto nós vamos ganhar na comissão. Tá? Então, esse é o sentimento que eu tenho hoje. Mas tem 2 questões fortes que a gente já sente hoje, que vai ser o tom do debate na Assembleia. Primeiro é o assédio moral contra os professores. Tá? Em 3 semanas de sessão,
já teve falas de professores em áudios gravados e jogados por telão. Isso é muito ruim, porque dá uma ideia de que todos os professores não prestam, todos os professores, né, fazem a dita, entre aspas, aqui, doutrinação marxista, né? Eu cheguei um dia a brincar com alguns deputados, eu disse, cara, se os professores da escola pública têm tempo para ler, né, 2.000 páginas do Capital e pensar a sua aula a partir de Marx, pô, eu estaria muito feliz. O professor anda que nem doido na escola para poder dar aula e ser ouvido pelos alunos. Então, a realidade é outra, né? Então, o assédio moral vem com força, mas eu quero dizer para vocês também que a gente tem coisas que nós estamos fazendo que a gente não está divulgando. Vocês viram aquela liminar do Fachin, né? Nós costuramos para ter aquilo, não foi por acaso. Vocês viram que foi rápido, tá? A liminar do Fachin, que derrubou a decisão da desembargadora aqui do TJ, que permitia filmar e gravar, foi uma costura que nós fizemos nos bastidores, porque tem muita coisa que eu vou fazer e nem vocês vão saber, porque a gente tem horizonte, compromisso, né? E sabe onde a gente tem que ir. Mas tem outra luta maior, nós temos que enterrar lá em Brasília com o Barroso. Então, é uma luta que também nós estamos trabalhando, já sentamos com o sindicato aqui, pensando em estratégias e assim por diante. Então, o assédio moral é uma questão que está forte. Como é que nós vamos enfrentar o assédio moral? Semana passada, uma professora de Itajaí foi denunciada, tá, por um pastor evangélico, dizendo que ela deu uma aula, né, e que ela falou mal dos evangélicos e falou palavrão. Eu falei com a professora, uma professora maravilhosa, que eu disse, olha, eu vou para a tribuna falar de ti, né, pela história dela linda. O bom foi que a professora, ela é tão séria, dedicada e correta, que os alunos foram para a rede social e acabaram com o cara. Aluno, professor e pai. Então, esse é um recado que fica para a gente, muito forte. Como é que nós vamos enfrentar o assédio moral? Não é só derrubando a lei, mas é construindo cada vez mais uma relação de reciprocidade, de diálogo, de respeito com pai e aluno o tempo todo. Não tem jeito, esse é o jeito, né? Então, a gente vai enfrentar desta forma. E uma outra forma que eu acho muito legal, eu quero chamar a atenção de vocês, nós estamos preparando um evento grande aí na educação, né? Vamos ver se a gente consegue juntar as instituições, aí, sindicato, a federal, várias aí. Nós queremos dar voz e vez às experiências boas que estão acontecendo na escola. A gente tem que falar mais das coisas boas, que são milhares, dezenas, centenas. E vocês, quando fizerem assembleias de pais, atividade na escola, lembrem, não puxem o discurso só dos problemas, mas do protagonismo do professor. Projetos ambientais, educativos, tudo que vocês fizerem tem que falar muito da qualidade do trabalho que os professores têm. É assim que a gente ganha esse debate também, é mexendo na cultura. E, por último, a preocupação com a militarização da educação. Ontem nós estávamos no Sul e é o tema que veio, né? A meta do governo é uma escola militar por cidade, maior, média. E está acontecendo de tudo, tá? A lei ampara. Mas eu queria que as condições que tem nas escolas militares tivessem todas as outras. Vou dar o exemplo aqui. O salário do professor da escola militar é o dobro do salário de vocês, tá? Segundo exemplo, em todos os lugares onde foi decidido implantar a escola militar, a reforma física veio antes. Tá? Terceiro elemento, a APP pode contratar psicólogo e os pais pagar esse psicólogo. Tá? Quarto elemento, metade das vagas é filhos de militares e os outros 50% é da sociedade escolhida. Então, é moleza, né, gente? Escolhemos os alunos, cobramos dos pais, ganhamos mais. Nós queremos isso para todas as escolas, certo? Então, temos que aprofundar esse debate e fazer a luta. E esse ano, a coisa mais importante, sim, eu concordo, é a reforma da Previdência. Professor trabalhar até os 60 anos é dizer o seguinte, acabou a qualidade da educação para professor e para aluno. Mas tem mais.
A gente tem que ser solidário com os demais. Uma pessoa de 60 anos de idade, que está na proposta da reforma, ganhar R$400 de aposentadoria, é para dizer para o cara, você mora aos 60, porque você não vive mais. Né? Então, não tem jeito, companheirada. É luta, luta e luta. Mas nós estamos lá para brigar e nós vamos vencer com vocês essa luta. Um grande abraço, parabéns e tudo de bom aí. Convidamos agora o professor Evandro Acadroli para o uso da palavra. Bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos. Nós convidamos a Lúcia Camini para fazer um painel. E aqui praticamente cada fala também foi um painel aqui dos temas que estão colocados para a educação. Mas o grande momento do painel vai acontecer em seguida. Merece estar aqui agradecer. E eu quero começar agradecendo a cada uma e a cada um dos cursistas que se desafiaram a construir essa proposta com a gente. Tiveram a adesão de estar juntos nesta caminhada. E nos está proporcionando uma grande experiência. Uma experiência que essa organização coletiva, da força coletiva e de estar, se propor a construir juntos uma entidade diferente, uma política diferente é importante. Então, a cada uma, quero parabenizar e agradecer por estar juntos. Eu quero agradecer à Universidade Federal, porque quando o governo do Estado nos tirou o direito, no final de 2017, da certificação, nós somos a maior entidade do Estado de Santa Catarina, e ele preferiu permitir para que os empresários pudessem certificar, e a nossa entidade não. Nós buscamos essa universidade. Mas nós fomos e tomamos essa decisão de escolher essa universidade, porque é uma universidade porque é uma universidade que ela nasce do compromisso com a classe trabalhadora. Ela nasce com o compromisso dos excluídos do processo educacional desse país por 500 anos. Ela nasce do interesse do indígena de estar na universidade, do negro de estar na universidade, e ela nasce do interesse de cada filho de trabalhador, inclusive do trabalhador da educação, de estar na universidade. Fazer a oportunidade acontecer. Por isso essa universidade, ela foi escolhida. Mas quero dizer aqui para o Emerson, e para o William, para a Solange, que não bastava só essa universidade ter esse perfil. Nós tivemos uma grande sorte de encontrar as pessoas comprometidas com esse projeto. E cada um de vocês está muito comprometido com esse processo. E por isso que essa caminhada com a universidade só nos engrandece, só nos dá força, porque eu sei que muitos também participam, porque tem o símbolo, e a universidade vai estar junto, certificando, construindo essa proposta. E o William, ele foi o responsável para coordenar isso, foi delegado pela pró-reitoria essa tarefa, e não só assumiu o compromisso com a gente, como construiu junto. Esteve junto em todos os momentos, e isso fortalece a nossa formação. Muito obrigado, é um momento aqui que eu quero agradecer publicamente, para que cada um saiba do compromisso e do comprometimento de cada um e dessa universidade.
Por isso que é importante a universidade ser pública. E nós vamos ter que fazer o enfrentamento desse modelo de universidade. Para isso que a universidade pública, ela precisa resistir aos fortes ataques do fechamento, que ela está sendo alvo dos fake news, das mentiras e das grandes ofensivas do grande capital para desmontar, para vender educação de péssima qualidade, para manter a gente como trabalhador, escravizado e com pouca renda. É para isso que eles querem destruir a nossa universidade e o pensamento do povo brasileiro. Eu quero agradecer a Marta, a presença do Vieira, da Marta, da CNTE, dessa parceria também. E quero dizer que a CNTE também ela precisa ser forte e resistir. Resistir porque o desmonte da educação pública, ela está visível a cada dia na nossa escola. Quando mandam o professor embora, quando não abre a vaga do ACT, quando fecham turma, quando desmontam com a nossa estrutura e quando implantam escola militar e desmontam. Não é possível pensar uma educação nesse país, aonde que os nossos pensadores serão os militares. Militar tem um objetivo na sociedade: manter o controle pela força, pela violência e muitas vezes o controle contra a população. Nós precisamos fazer com que cada setor tenha o seu papel e nós, educadores, não vamos abrir mão de coordenar e fazer educação nesse país. Não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão. É esse o nosso papel. Por isso que a CNTE está nessa trincheira. E é uma entidade alvo dos ataques desse governo fake news. O maior farsa eleita nesse país, em toda a sua história. O Álvaro dizia isso. Um governo eleito pela mentira, pela enganação e não pela proposta. E os resultados estão aí, na pele, no couro de cada trabalhador. Eu quero também trazer presente o agradecimento para a CUT. A CUT, ela é uma central que tem um compromisso histórico de luta. Ela tem uma história que ela precisa ser estudada por cada um de nós. Porque a luta dos direitos dos trabalhadores no Brasil passa por essa central também. E pelas demais centrais de luta. Que é protagonista, que é a maior central da América Latina, que tem história. Ela passa, ela não pode ser destruída. Porque a reforma da Previdência, quem vai puxar a luta dos trabalhadores se não são as centrais? Quem vai? E teve a central Pelega que fez negociata com o governo para amenizar algumas coisas. Quem vai organizar a história dos trabalhadores? Está aqui a CUT com esse compromisso. Por isso nós não vamos abrir mão desse fortalecimento. A deputada Luciane, também eu quero agradecer, Luciane. E é importante a gente perceber pela Luciane que a política é importante. Nós não podemos ser convencidos que a ditadura é melhor que a democracia e a disputa pelos votos e a democracia política. Mesmo que essa democracia burguesa, que é o que temos, que ela é feita, muitas vezes a gente elege quem é para a elite, e defende os interesses da elite, mas nós também temos oportunidade de eleger deputados e deputadas, governos, que nos defendem os interesses ou não deixam retirar os direitos dos trabalhadores. Nós temos essa oportunidade. Então a democracia, o direito de fazer política, ela é importante. E por isso, diferenciar quem defende e quem faz as políticas dos ataques aos nossos direitos. É hora de ficar atento também. Porque a gente diz, política é tudo igual. Se político é tudo igual, elege uma coisa que está aí hoje. Se política é tudo igual. E a gente não pensa e não faz a reflexão. Por isso é enfrentamento, é seriedade, é começar a discutir política de verdade. Política que nos interessa para a classe trabalhadora, para os nossos alunos, para os nossos professores. Valorização passa pela política. Valorização em qualquer setor. Parabéns, Luciane, por essa luta, por estar junto. Eu quero agradecer
o empenho da direção do sindicato. Essa decisão foi coletiva da direção. Eu quero agradecer não só por eles estarem decidindo em fazer, porque cada um, todo sábado, que muitas vezes a gente só tem o sábado para ficar com a família, a gente estava fazendo atividade de formação. E esses companheiros foram guerreiros, cada um, construindo juntos nessa caminhada. Por isso, essa direção, eu tenho um orgulho de vocês me darem essa oportunidade de conduzir esse processo. Mas eu tenho um orgulho de estar com cada um de vocês construindo esse trabalho. Parabéns, estamos juntos aí. Também eu quero agradecer, e de verdade quem põe a mão na massa também, que é cada coordenador de regional que construiu a sua turma, ou as suas turmas, para o processo de formação. Que também está no seu compromisso, faz a coisa acontecer no concreto. A organização geral, mas é lá no dia a dia. E parabéns para cada coordenadora e para cada coordenador que tem um compromisso e faz desse sindicato, na sua regional, um sindicato gigante. Parabéns a cada uma e a cada um por isso. E nós tivemos a sorte também, e vocês poderiam falar melhor do que eu, nessa caminhada de encontrar professores, formadores, nós chamamos os palestrantes, né? Comprometidos com a educação, comprometidos com o povo, comprometidos com aqueles que mais precisam de organização, informação e luta. Então nós tivemos um quadro, eu não vou citar agora o quadro desses formadores, porque depois a gente vai, ao convidar aqui para a certificação, a gente vai listar os nomes de quem contribuiu. Muito obrigado por todos eles, por essa caminhada junto, por esse compromisso. Eu quero agradecer aos nossos funcionários. Nossos funcionários, hoje nós temos a Ariane. Eu não sei se ela está aqui presente, mas a Betinha deixou nosso quadro de funcionário em novembro, mas ela teve um compromisso e ajudou a construir essa secretaria, porque essa secretaria foi estruturada fazem 2 anos. E a Betinha ajudou enquanto funcionário, e cada funcionário aqui tem esse compromisso com essa pasta, agora a Ariane também, compromisso de construir junto. Quero agradecer a cada funcionário. E quero dizer que nós vamos continuar. Juntos nós vamos continuar. E nós vamos enfrentar todos os ataques. E ninguém vai nos calar. Ninguém vai nos impedir de construir esse processo. Depende da gente. Nas próximas semanas, a gente vai divulgar o calendário para o próximo ano. Também nós vamos, conversei com o William, nós não tiramos data ainda, mas nós vamos chamar nos próximos tempos um encontro com os coordenadores para pensar o próximo ano de 2019, este ano. Construção desse processo, trazendo mais gente, construindo e se fortalecendo. Parabéns a todos, um bom encontro aqui para a gente, e depois nós vamos ter momentos importantes aqui de confraternização, essa é a nossa intenção. Reflexão, construção, luta e também confraternização desse momento. Um grande abraço e bom estar aqui com vocês.